O conceito de eudaimonia é central na ética aristotélica e é frequentemente traduzido como felicidade ou flourishing, prosperidade ou florescimento humano. No entanto, é importante notar que felicidade no contexto aristotélico não é simplesmente um estado emocional efêmero, mas sim uma forma de viver bem ao longo de toda a vida. Aqui está um aprofundamento do conceito. 1. Significado e origem. O termo eudaimonia é composto por eu, bom, e daimon, espírito ou divindade guardiã. Assim, eudaimonia pode ser entendida literalmente como ter um bom espírito guardião. Na cultura grega antiga, a daimon não é apenas um espírito, mas também uma forma de guia interior ou força vital. Portanto, viver de acordo com a eudaimonia é viver de acordo com o melhor de si mesmo, realizando plenamente seu potencial humano. Estrutura linguística. Eu. Esta parte da palavra é um advérbio que significa bem ou favoravelmente. É usado em muitos contextos para indicar uma qualidade positiva. Daimon, tradicionalmente traduzido como divindade, espírito ou gênio. Daimon não se refere necessariamente a um deus, mas a um tipo de espírito ou força que pode influenciar os destinos humanos. Daimons na cultura grega. Os daimons na antiga Grécia eram frequentemente entendidos como entidades intermediárias entre deuses e humanos. Eles poderiam ser protetores ou trazer desgraça, dependendo de seu caráter ou disposição. A ideia de um bom daimon é, portanto, a de uma influência espiritual positiva ou protetora. Daimon como guia interior. Além do sentido externo de um espírito ou divindade, o termo daimon também foi usado para indicar uma espécie de guia interior, ou verdadeiro eu. Isso se reflete nos escritos de Platão, onde Sócrates fala frequentemente de seu daimonion, como uma voz interna que o adverte quando está prestes a cometer um erro. Contexto cultural. O contexto cultural grego em que eudaimonia se originou estava imerso em uma visão do mundo onde os humanos estavam em constante interação com o divino. Daimons, nesse contexto, atuavam como intermediários, trazendo mensagens dos deuses ou influenciando o destino humano. Da linguística à filosofia. Enquanto a estrutura linguística da palavra eudaimonia tem suas raízes na interação entre humanos e forças espirituais, o uso filosófico por Aristóteles é menos sobre intervenção divina e mais sobre viver de acordo com a própria natureza e razão. Então, ao se referir a eudaimonia, Aristóteles não está necessariamente se referindo à influência direta de espíritos benéficos, mas sim a uma vida vivida em seu potencial máximo, em harmonia com a virtude e a razão. Espero que isso ofereça uma compreensão mais rica da origem e do significado da palavra eudaimonia. As palavras muitas vezes carregam consigo uma tapeçaria de histórias e conotações que enriquecem nosso entendimento de conceitos filosóficos. 2. O propósito humano e a função. Aristóteles acredita que tudo na natureza tem uma função ou propósito. Para entender o que é a eudaimonia para seres humanos, devemos entender qual é a função ou propósito do ser humano. Aristóteles argumenta que a função única do ser humano é o exercício da razão. Assim, viver bem, eudaimonia, é viver racionalmente. O propósito humano e a função na filosofia de Aristóteles. Analogia com artefatos. Aristóteles frequentemente começa suas discussões sobre função com analogias a artefatos. Por exemplo, a função de uma faca é cortar. Se uma faca corta bem, dizemos que é uma boa faca. Assim, entender a função de algo é a chave para entender o que constitui sua excelência ou virtude. A função do humano. Após discutir artefatos, Aristóteles se volta para seres vivos, observando que eles têm funções também. Por exemplo, a função de um olho é ver. Ele então pergunta: qual é a função do ser humano? Atividade racional. Aristóteles argumenta que a função específica do ser humano, o que nos diferencia de outras criaturas, é a atividade da alma de acordo com a razão. Isso porque, enquanto outros animais possuem sensações e impulsos, apenas os seres humanos possuem a capacidade de agir segundo a razão deliberada. Excelência e virtude. Assim como a virtude de uma faca é cortar bem, a virtude ou excelência do ser humano para Aristóteles reside em viver de acordo com a razão. Isso não significa apenas pensar logicamente, mas também agir de forma virtuosa no mundo, uma vez que a razão nos guia para reconhecer e buscar o bem. Virtudes morais e intelectuais.
Aristóteles divide as virtudes humanas em duas categorias principais: virtudes morais e virtudes intelectuais. As virtudes morais, como coragem e temperança, são adquiridas através da habituação e prática. As virtudes intelectuais, como sabedoria e entendimento, são cultivadas através da educação e instrução. Eudaimonia e função. Dado que a função do ser humano é viver de acordo com a razão, eudaimonia, ou viver bem, para Aristóteles, é viver uma vida caracterizada pela atividade virtuosa. A vida eudaimônica é aquela em que o indivíduo cumpre sua função de ser humano de maneira excelente. Em resumo, a ética aristotélica é fortemente enraizada na noção de que cada ser tem uma função e que a boa vida para esse ser é aquela que realiza essa função de maneira excelente. Para os seres humanos, essa função é viver de acordo com a razão, o que se manifesta tanto no pensamento correto quanto na ação virtuosa. 3. Atividade da alma. Conforme a virtude. Para Aristóteles, a eudaimonia é alcançada através da atividade da alma conforme a virtude. Isso significa que viver bem envolve desenvolver e exercitar as virtudes, que são disposições estáveis que nos permitem agir de acordo com a razão e a moralidade. As virtudes são desenvolvidas através da prática e da habituação. Atividade da alma. Conforme a virtude em Aristóteles. Alma e suas partes. Aristóteles acredita que todos os seres vivos têm uma alma, psuche em grego, que é o princípio da vida. No caso dos seres humanos, ele divide a alma em 3 partes. A vegetativa, responsável pela nutrição e reprodução, comum a todas as plantas e animais. A sensitiva, responsável pela percepção e movimento, comum a todos os animais. A racional, única dos seres humanos, responsável pelo pensamento e deliberação. Atividade enérgica. Para Aristóteles, o que define uma coisa não é apenas sua potencialidade, mas sua atividade, o que ela realmente faz. A verdadeira natureza ou essência de algo é melhor expressa quando está em sua atividade plena. Virtude, arete. A virtude é a excelência em realizar uma função. Para os seres humanos, isso envolve a excelência na atividade da alma. A virtude moral envolve encontrar o meio termo entre os excessos e as deficiências em nossos comportamentos e emoções. Por exemplo, a coragem situa-se entre a temeridade e a covardia. Atividade da alma. Conforme a virtude. Portanto, quando Aristóteles fala de atividade da alma conforme a virtude, ele está se referindo à vida em que a alma humana está ativamente engajada em comportamentos e pensamentos virtuosos. Não é suficiente apenas ter a capacidade de virtude, como um músico talentoso que nunca pratica. A virtude deve ser posta em prática, vivida e realizada. Vida teorética e vida prática. Aristóteles reconhece que existem diferentes maneiras de viver a atividade da alma conforme a virtude. 2 das mais notáveis são a vida teorética, ou contemplativa, e a vida prática, ou ética. A primeira é dedicada ao estudo e à contemplação, especialmente das verdades eternas, e a segunda à ação virtuosa na comunidade e na vida cotidiana. Embora Aristóteles valorize ambas, ele sugere que a vida contemplativa é a mais alta expressão da natureza humana. Importância da comunidade. Aristóteles acredita que a virtude se manifesta e é melhor realizada no contexto de uma comunidade. Não basta apenas pensar virtuosamente. Deve-se agir virtuosamente, e muitas dessas ações envolvem relações com outros. Em resumo, a atividade da alma conforme a virtude encapsula a visão de Aristóteles de uma vida bem vivida. Não se trata apenas de evitar o mal ou de viver de acordo com regras rígidas, mas de florescer como ser humano, realizando plenamente nosso potencial racional e moral no contexto da comunidade. 4. Uma vida completa. A eudaimonia não é um estado momentâneo, mas um florescimento ao longo de toda a vida. Uma pessoa pode enfrentar adversidades e ainda ser considerada eudaimônica, se ao olhar para sua vida como um todo, ela viveu bem e realizou seu potencial humano. Uma vida completa em Aristóteles. Eudaimonia e durabilidade. Para Aristóteles, a eudaimonia não pode ser algo efêmero ou transitório. Ela deve ser durável e estável ao longo do tempo. Dizer que alguém viveu uma vida eudaimônica implica que sua vida, ao ser vista como um todo coeso, foi uma vida bem vivida. Momentos versus totalidade.
Todos nós temos altos e baixos em nossas vidas. Momentos de grande alegria, sucesso ou satisfação podem ser seguidos por períodos de tristeza, fracasso ou arrependimento. Para Aristóteles, o que importa, ao avaliar se uma vida foi boa, não é tanto a presença de momentos individuais de felicidade, mas a qualidade e caráter da vida como um todo. Virtude e ação. Uma vida completa, para Aristóteles, é uma vida vivida conforme a virtude. Isso não significa apenas possuir virtudes, mas colocá-las em ação. Assim, uma pessoa que possui a virtude da coragem, por exemplo, deve demonstrá-la ao longo de sua vida, enfrentando desafios e superando adversidades de maneira corajosa. Condições externas. Embora a virtude seja essencial para uma vida eudaimônica, Aristóteles também reconhece a importância das condições externas. Fatores como saúde, riqueza, boa aparência, nascimento nobre e até mesmo a sorte podem influenciar a qualidade de uma vida. No entanto, é a maneira como lidamos com essas circunstâncias, guiados pela razão e virtude, que determina se nossa vida é completa. Finalidade da vida. Uma vida completa também é orientada por uma finalidade ou propósito. Para Aristóteles, tudo na natureza tem uma finalidade. E para os seres humanos, a finalidade é viver conforme a razão e a virtude. Essa finalidade não é imposta de fora, mas surge da própria natureza do ser humano. Morte e avaliação. Uma observação intrigante de Aristóteles é que, para realmente julgar se uma pessoa teve uma vida completa, devemos esperar até o fim de sua vida. Isso porque eventos tardios podem influenciar a avaliação geral de sua vida. Por exemplo, um grande ato de heroísmo ou traição no final da vida de uma pessoa pode lançar uma luz diferente sobre sua vida como um todo. Em resumo, para Aristóteles, uma vida completa é aquela que é vivida conforme a virtude e a razão, superando desafios e adversidades, e é avaliada positivamente quando vista como um todo coeso. Essa visão holística da boa vida é fundamental para a ética aristotélica e se destaca como uma visão distintamente madura e ponderada sobre o que significa viver bem. FIV. Eudaimonia e bens externos. Aristóteles reconhece que certos bens externos, como riqueza, saúde e amizade, são necessários para a eudaimonia. No entanto, esses bens não são suficientes por si só. Uma pessoa pode ter todos esses bens e ainda não viver bem se não viver virtuosamente. A relação entre eudaimonia e bens externos é um aspecto importante da ética aristotélica. Bens como meios. Enquanto a eudaimonia é vista como o fim último, o objetivo final da vida humana, os bens externos são frequentemente vistos como meios para esse fim. Eles não são intrinsecamente valiosos da mesma forma que a eudaimonia, mas são valiosos na medida em que podem ajudar a alcançar ou sustentar uma vida florescente. A necessidade de bens externos. Aristóteles reconhece que, para muitas pessoas, a virtude por si só pode não ser suficiente para viver uma vida verdadeiramente florescente. Bens como saúde, riqueza adequada e um certo status social podem desempenhar um papel fundamental para permitir e sustentar a atividade virtuosa. Limites dos bens externos. No entanto, ter muita riqueza ou status elevado não garante eudaimonia. Aristóteles adverte contra a busca excessiva de bens materiais ou honras, pois isso pode levar à imoralidade ou à vida desequilibrada. O excesso pode desviar a atenção do que é verdadeiramente importante e pode até corromper o caráter de uma pessoa. Amizade e relações sociais. Um bem externo que Aristóteles dá particular ênfase é a amizade. Ele acredita que a amizade, especialmente a amizade baseada na virtude, é essencial para a eudaimonia. Isso porque os seres humanos são por natureza seres sociais, e a amizade oferece uma oportunidade para a expressão e reciprocidade da virtude. A inevitabilidade da fortuna. A vida, com todas as suas incertezas, pode às vezes nos privar de bens externos. Aristóteles reconhece a influência da fortuna, ou sorte, na vida humana. Enquanto uma pessoa virtuosa pode ser mais resiliente às vicissitudes da fortuna, eventos extremamente infelizes podem de fato impedir alguém de alcançar a eudaimonia. O papel da polis. Aristóteles também enfatiza o papel da polis, cidade-estado, na realização da eudaimonia. Ele acredita que a polis tem a responsabilidade de fornecer a seus cidadãos as condições sob as quais eles podem florescer. Isso inclui a educação adequada, a promoção da virtude e a garantia de que os bens externos sejam distribuídos de maneira justa. Em resumo,
Enquanto a virtude é central para a realização da eudaimonia, os bens externos desempenham um papel crucial como facilitadores. Eles não só proporcionam o conforto e a segurança necessários para levar uma vida boa, mas também oferecem oportunidades para a prática da virtude, especialmente em contextos sociais. No entanto, a chave é ter uma relação equilibrada com esses bens, usando-os como meios para alcançar uma vida florescente, em vez de vê-los como fins em si mesmos. 6. Diferença com o hedonismo. Enquanto algumas tradições filosóficas, como o hedonismo, consideram que a felicidade é simplesmente experimentar prazer e evitar dor, Aristóteles vê a felicidade, eudaimonia, como algo mais profundo e duradouro. Eudaimonia versus hedonismo. Definição fundamental. Eudaimonia, traduzido geralmente como felicidade ou flourishing, florescimento humano, refere-se a um estado de viver bem e realização plena das capacidades humanas ao longo de toda a vida. Hedonismo, derivado do grego hedonê, que significa prazer, é a crença de que o prazer é o bem supremo e o objetivo principal da vida. Natureza do bem supremo. Eudaimonia. A felicidade é vista como uma atividade da alma em acordo com a virtude. Não é meramente um estado emocional ou uma sensação de prazer, mas um modo de vida que é virtuoso, significativo e completo. Hedonismo. O prazer é o único bem intrínseco e a dor é o único mal. A vida boa é aquela que maximiza os prazeres e minimiza as dores. Abordagem para a vida. Eudaimonia. Valoriza o desenvolvimento e a prática das virtudes, a realização do potencial humano e a consideração do bem da vida como um todo. Hedonismo. Encoraja a busca de prazeres imediatos e a evitação da dor, podendo, em algumas versões, considerar tanto prazeres físicos quanto intelectuais. Papel da razão. Eudaimonia. A razão desempenha um papel central. Viver bem é viver de acordo com a razão e a virtude. Hedonismo. A razão pode ser usada como meio para identificar e buscar prazeres e evitar dores, mas o prazer em si é o objetivo final. Resiliência e adversidade. Eudaimonia. Mesmo em face da adversidade, é possível ter uma vida boa se alguém vive virtuosamente. A virtude permite a resiliência. Hedonismo. Adversidades são vistas principalmente como obstáculos à busca do prazer e devem ser evitadas quando possível. Visões notáveis. Hedonismo. Associado a várias escolas e filósofos como os epicuristas, que defendiam uma forma refinada de hedonismo centrada no prazer mental, e os cirenaicos, que enfatizavam prazeres físicos imediatos. Eudaimonia, associada principalmente a Aristóteles e sua ética de virtude. Ambas as visões, eudaimonia e hedonismo, tiveram influência significativa no pensamento ético e continuam a ser relevantes nas discussões modernas sobre o que constitui uma vida boa. No entanto, elas oferecem abordagens distintas sobre como devemos viver e o que devemos valorizar. Atenção, amantes das ideias incríveis! Venha fazer parte da nossa comunidade no YouTube, no canal Além das Ideias. Não é apenas um canal, é um espaço para ampliar horizontes e mergulhar no mundo das ideias mais fascinantes. Mas para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu comentário. Sua opinião é muito valiosa para nós. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos crescer juntos. Ajude-nos a levar o Além das Ideias para muito além. A sua participação faz toda a diferença. Vem com a gente nessa jornada pelo universo das ideias. Além das Ideias.